Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre domínio de função. Domínio de função nada mais é do que é o conjunto pertencente aos reais onde que minha função é definida, onde que essa função existe, tá? Bom, aqui eu tenho uma raiz cúbica de uma expressão qualquer, tá? Mas eu tenho que pensar assim, ó, a raiz cúbica, ela vale para que valores? Se eu colocar o zero, raiz cúbica de zero é zero, ok, vale. Se eu fizer a raiz cúbica de 8, é 2. Ok, existe. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Ok, existe. Então, significa que a minha raiz aqui, ó, esse valor aqui, pode ser qualquer valor pertencente aos reais. Então, significa que se eu posso ter um valor negativo, existe raiz cúbica. Um valor positivo e um valor zero, significa que o domínio da minha função f são exatamente os reais. Qualquer valor real que eu tiver na minha raiz, meu x valer aqui, isso aqui vai ter um número que eu consigo extrair a raiz cúbica, tá? Então, o domínio dessa função é os reais, tá? Se eu olhar para essa daqui, ó, a mesma coisa, qualquer valor que eu atribuir para x, positivo, negativo, igual a zero, tá? Essa expressão aqui vai existir. Eu não tenho nenhum impedimento. Então, o domínio dessa função, f, vai ser os reais também. Ok? Então, assim, o que eu vou olhar para calcular o domínio da função? Exatamente sempre aonde que a minha função existe. Esse é o domínio. Eu preciso excluir onde minha função não existe. Onde que eu tenho problema. Se eu olhar para essa daqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um logaritmo aqui. A função logaritma só existe para valores maiores que zero. Logaritmo de zero não existe e o logaritmo de um valor negativo não existe. Então, esse daqui que a gente chama tá, de argumento da função, ele tem que ser maior que zero. Então, significa que x menos 2 tem que ser maior que zero. Ou eu posso pensar que o meu x tem que ser maior que 2. Eu vou jogar ele para cá com valor positivo, tá? Se ele tem que ser maior do que 2, o domínio de f vai ser o x pertencente aos reais, tá ok? O meu x tem que ser maior do que 2. Se eu pegar um x menor do que 2, se eu pegar x igual a 2, por exemplo, aqui vai dar 0. 2 menos 2, 0. É algo que não existe. Se eu pegar um número menor, menos é 1, por exemplo, eu tenho 1, menos 1, menos 2, menos 1, dá negativo. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, dá um valor negativo. Então, a minha função aqui não vai existir, ok? Ou eu posso escrever também que eu tenho domínio, vai ser quem? Os reais. Não, nesse caso aqui não dá, tá? Menos o conjuntinho de 2, tá? Tem infinito. Então, eu tenho pegando todos esses conjuntos. Então, eu posso até escrever dessa forma também. O mais usual é assim, ok? Se eu pensar nessa daqui, ó. Eu tenho o meu número, tem uma fração. O que eu não posso ter na fração? Denominador zero. Então, por ser fração, aqui tem que ser zero. O meu numerador, ele pode assumir aqui, ó, qualquer valor. Então, esse daqui, qualquer valor, x pertencente aos reais, vale. Aqui, sozinha também vale, porém, na fração, isso aqui tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho aqui 3x menos 4, tem que ser diferente de zero. Eu vou pegar esse 3, menos 4 aqui, vou jogar para cá com valor positivo. Agora, eu vou pegar esse 3 e vou jogar para cá, dividindo, porque ele está multiplicando. Então, eu tenho que o meu x
ele vai ser igual a 4 terços, tá? Aqui eu tenho que o meu domínio de F vai ser quem? X pertencente aos reais. Tal que X tem que ser diferente, né? Igual é o que fura. Então, eu tenho que pegar os valores diferentes de 4 terços. Ou eu posso escrever também que o domínio de F é igual aos reais menos 4 terços. Eu só tô tirando esse ponto dos reais. Todos os outros valem, porque esse é o único ponto que vai dar zero no denominador. E nós nunca podemos dividir qualquer valor por zero. Essa operação de dividir por zero aqui nos dá uma indeterminação, ok? Uma outra situação, tá aqui, ó. Eu tenho uma fração. Então, eu já sei que eu não posso ter zero no denominador. Aqui, ó, tá ok, não tem nada que me impeça. Então, os reais valem. Aí, aqui eu tenho uma raiz. Então, fração, denominador diferente de zero. Raiz, potência par, expoente par, tem que ser maior, igual a zero. Aí, eu vou juntar a raiz mais a fração, eu preciso excluir o zero. Porque aqui não pode, aqui pode ser zero, mas aqui por ser fração não pode. Então, eu preciso que o meu argumento, tá? Meu argumento seja maior que zero. Então, vai ficar quem, ó? 4x mais 4 maior que zero. Eu vou jogar esse daqui pra cá. Mas na hora que eu faço essa operação, ele vai vir pra cá negativo, porque ele vai trocar o sinal. Tá? Então, de vez de ele ser mais 4, ele vai vir menos 4. Ele tá multiplicando, ele joga pra cá dividindo. Então, vai ficar 4, aliás, vai ficar x maior que menos 4, dividido por 4. Se ele tá multiplicando, ele passa dividindo. Isso daqui vai me dar menos 1. Então, o domínio da minha função vai ser o x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior que menos 1. Ok? Por quê? Pelo fato de ele estar, além de estar no denominador, ele ter uma raiz. Então, vê que aqui, ó, quando eu não tenho raiz, eu só preciso excluir o que deixa zero. Quando eu tenho uma raiz, eu preciso verificar se o expoente é par, se o expoente é ímpar. No caso par, eu tenho que excluir os valores negativos. Se fosse ímpar, estaria excluindo só o zero, ok? Numa outra situação dessa daqui, ó, eu tenho a raiz, tá? Que não pode ser negativa. Então, se eu olhar no todo aqui, raiz expoente par, tá? Não pode ser negativo. Aí, eu já detalhe, né? Se eu não pode ser, mas quem... Então, o meu argumento aqui, ó, não pode ter valor negativo. Então, esse meu argumento aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3x mais 15. Tem que ser maior ou igual a zero. Esse 15 eu vou jogar pra cá com valor negativo, tá? Então, vai ficar menos 3x. Eu já posso, inclusive, se eu quiser, posso deixar assim no meu domínio, escrever dessa forma aqui, que ele ficaria quem, ó? Domínio de F, vai ser o x pertencente aos reais, tal que
Menos 3x mais 15 tem que ser maior ou igual a zero. Posso escrever dessa forma, ou eu posso reduzir, tá? Então, meu 15 aqui tá positivo, ele vai passar negativo. Ok? O meu 3 aqui, ó, ele vai jogar pra cá. Ou eu posso pensar aqui, olha, eu tenho menos com menos, eu já vou fazer uma regrinha de sinal, vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu vai ficar quem, ó, 3x. Eu tenho que inverter o sinal igual a 15. Porque se eu fizer uma regra de sinal aqui, multiplicar por menos 1, ou jogar ele pra cá, eu tenho que inverter o meu sinal ao mesmo tempo. Agora que ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x menor ou igual a 15 terços. Dividindo por 3 vai ficar 5. Então, x menor ou igual a 5. Ok? Porque eu preciso desse valor aqui positivo. Esse aqui não importa, mas esse aqui eu preciso dele positivo. Então, a gente multiplica por menos 1. Eu vou inverter todos os sinais, tá? Vai ficar menos com menos mais. Maior é igual vira menor é igual. Menos com menos mais. E aí, eu vou ter meu domínio de f, que vai ser quem? X pertencente aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 5. Se eu colocar o x 5, vai dar menos 15, vai dar 0. Se eu colocar o meu x aqui, então ele vale. Se eu colocar meu x aqui igual a 6, por exemplo, que é maior que 5, vai ficar menos 3 vezes 6, vai dar 18. 18 menos 18 mais 15 vai dar um valor negativo. Então, qualquer valor maior aqui que 5 vai dar um valor negativo, tá? Então, por isso que eu preciso dessa inversão aqui. Tá? Então, quando ele tá aqui, ó, numa desigualdade, ele tá aqui com valor negativo. A hora que eu jogo pra cá, dividindo, eu preciso inverter esse sinal. Se for positivo, não. Mas negativo, eu tenho que inverter. Ok, pessoal? Bom, vamos fazer mais um. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que tomar cuidado que aqui eu tenho agora uma raiz, potência par. Então, o que que eu preciso? Aqui dentro, ó, meu argumento tem que ser maior ou igual a zero. Não pode assumir valor negativo, ok? No meu denominador, o que que eu tenho? Eu tenho um valor dentro de uma raiz com expoente par também. Então, meu argumento tem que ser maior ou igual a zero. Porém, por ele estar numa fração, ele não pode ser zero, eu preciso excluir o zero. Então, aqui vai ficar só maior do que zero. Então, aqui eu tenho meu argumento maior do que zero, aqui eu tenho um argumento maior ou igual a zero. Por que eu não posso ser negativo? Expoente par nas duas raízes. Aqui, como está no denominador, eu preciso excluir o zero. Aqui eu posso deixar o zero. Então, vai ficar inicial. Vamos ver o primeiro aqui, ó. Então, eu tenho duas situações. Tem uma aqui, tem a segunda aqui. Então, vamos ver uma de cada vez. A primeira, eu tenho 5x mais 2, que pode ser maior ou igual a zero. Vou jogar o 2 para cá negativo. Então, vai ficar 5x, tá? Maior ou igual, vou jogar o 2 para lá negativo, vai ficar menos 2. Agora, eu tenho esse 5 aqui, ele vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar x maior ou igual a menos 2 dividido por 5. Então, eu tenho esse conjunto aqui. Na segunda situação, eu tenho que menos 2x mais 4 tem que ser maior do que zero. Eu vou jogar esse 4 para cá com valor negativo. Então, eu tenho aqui, ó, a hora que eu jogo para lá, ele vai ficar positivo,
positivo vai ficar negativo, ok? Então, ele faz isso. Lembrando que eu preciso agora, negativo aqui, multiplicar por menos 1. Então, vai ficar 2x menor do que 4, tá? E eu vou passar o meu 2 aqui, ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter x menor do que 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, meu x tem que ser menor do que 2. Se eu pegar valores maiores, a gente já viu. Se eu pegar maior do que 2 aqui, se eu pegar 8 ou 4, né? 2 vezes 4, 8. Menos 8 vai ficar maior do que esse daqui. Então, vai sobrar negativo aqui, eu não posso. Agora, eu tenho duas situações. Esta e essa que tem que ocorrer ao mesmo tempo. Então, o que a gente pode estar fazendo aqui para achar qual é o conjunto? Então, vamos colocar aqui, ó, o que a gente chama de um varalzinho. Eu tenho aqui, ó, 2 menos 2 quintos. Eu tô pegando valores. E essa daqui são o 2, positivo. Agora, a gente vai ver o que a gente chama, tá, de interseção. Que é 1 interseção com 2. Tá? Aqui, vamos supor que aqui eu tenho, tá, menos 2 quintos. Que eu tenho 2. No primeiro caso, eu quero valores maiores. Então, tá aqui, ó, maiores que menos 2 quintos, vai tudo embora. No segundo caso, eu preciso de valores menores do que 2. O 2 tá aqui. Lembrando que o 2 não entra. Então, a gente vai fazer uma bolinha aberta. E vai embora. A hora que eu unir os dois, olha. É esse pedaço aqui que me interessa. Só que aqui eu tiro. Então, o 2 aqui vai estar aberto. Aqui ele tá nos dois, então eu posso fechar aqui, ó. Então, eu vou ter esse pedacinho aqui, ó. Que satisfaz a condição. Então, eu tenho que o meu domínio de f vai ser x pertencente aos reais, tal que o meu x ele tem que ser maior ou igual a menos 2 quintos e tem que ser menor do que 2. Ou ele tem que estar entre menos 2 quintos e 2. Então, esse daqui é o domínio da minha funçãozinha lá em cima, que a gente partiu aqui de início, com as duas raízes. Ok, pessoal? Então, eu tenho sempre que tomar cuidado. A minha função e as condições e pegar sempre... Meu domínio é sempre o conjunto onde a minha função existe. Ok? Bons estudos!